O desejo de nunca ter nascido e por que isso te liberta. Você já sentiu vontade de sumir? Não. Não tô falando daquele jeito dramático de filme, de planejar um fim trágico. Tô falando de algo mais quieto, mais sutil. A vontade de apertar um botão de offline. Deitar pra dormir e simplesmente não acordar no dia seguinte. Sem drama, sem bagunça, sem carta de despedida, só desaparecer. Como se sua existência fosse um programa de computador que deu erro e você só quer fechar a janela, dar um Ctrl Alt Del na vida. Opa, mas calma aí. Antes da gente mergulhar de cabeça nessa conversa, só tem um aviso rápido, mas que é o mais importante do vídeo pra falar a verdade. A gente tá aqui falando de algum sentimento pesado, né? Mas se em algum momento desse vídeo, essa conversa aqui, ou qualquer outra coisa na sua vida aparecer demais, se a vontade de desaparecer ficar alta demais, saiba que você não precisa passar por isso sozinho. Existe gente preparada pra te ouvir, sem julgamento, a qualquer hora do dia ou da noite. É só você ligar 188. Esse é o CVV, Centro de Valorização da Vida. A ligação é gratuita e sigilosa e salva esse número aí. A nossa conversa aqui é para tentar entender o caos pra gente se sentir menos sozinho nessa confusão. Mas a ajuda de verdade, profissional, tá só uma ligação de distância. Dito isso, se você está buscando um lugar para entender esses nós na sua cabeça, para se sentir parte de uma conversa honesta, sem maquiagem, então fica aqui com a gente. Se inscreve no canal, porque a nossa missão é exatamente essa. Criar um espaço para quem não tem medo de encarar as perguntas difíceis. Então agora sim, vamos nessa. Se você já sentiu isso, a primeira coisa que eu quero que você saiba é: você não tá ficando maluco. Esse desejo, essa fantasia de simplesmente não ser, é uma das coisas mais humanas que existem. Por mais que ninguém tenha coragem de admitir isso num churrasco de família. É o segredo que talvez bilhões de pessoas carreguem. Aquele pensamento de, cara, e se eu nunca tivesse nascido? Não por ódio da vida, mas pelo cansaço. O peso de existir. Ter que ser alguém, de ter que sentir, de ter que querer. Eu sei, é exaustivo pra caralho. É um paradoxo fudido, né? Você não quer morrer. A ideia da violência, da dor, da finalidade, isso te apavora. Mas e a ideia de não existir? De não ter que lidar com a próxima segunda-feira, com a próxima decepção, com o próximo visualizado e não respondido? Pô, isso soa como paz, como um silêncio que talvez você nunca consiga encontrar. Capítulo 1. Devolvendo o ingresso para o Circo dos Horrores. Dostoiévski, um cara que entendia da alma humana como pouco. Num dos livros dele, um personagem chamado Ivan Karamazov solta uma das frases mais brutais e honestas que eu já li. Ele tá lá, conversando sobre Deus, sobre o sofrimento no mundo, sobre crianças inocentes sendo torturadas. Aquela conversa leve de bar, sabe? E ele chega num ponto em que diz que não é que ele não aceite Deus. Ele até pode existir, mas o mundo que esse suposto Deus criou, o show de horrores que a gente chama de vida, ele respeitosamente devolve o ingresso. Pensa nisso. Eu devolvo o ingresso. Não é uma declaração de guerra, não é um grito de ódio. É um gesto de cansaço. É a exaustão de quem foi convidado para uma festa que prometia ser incrível. Mas chegando lá, a música é uma merda, a bebida tá quente e todo mundo tá brigando. Você não quer quebrar tudo, você só quer ir embora. Você só quer que a festa nunca tivesse acontecido pra você. Esse é o primeiro passo para entender essa angústia. Ela não vem de um lugar de fraqueza, mas de uma sensibilidade fodida. Você olha ao redor, você vê a injustiça, a dor, a estupidez, e uma parte sã da sua mente pensa: qual o sentido de participar disso? Você vê a conta que a vida cobra e pensa: eu não pedi por essa dívida. Não é sobre achar que a vida é um sofrimento. Claro, tem coisa boa. Tem o sorriso da gente que você gosta, tem aquela música que te arrepia, tem o gosto do café da manhã, mas o desejo de não existir não anula isso. Ele só pergunta: será que as coisas boas pagam o preço das coisas ruins? Para muita gente a matemática é simples, não fecha. E para Ivan Karamazov, esse ateu de bar, nos dá a impressão de, pelo menos, questionar se a gente quer mesmo fazer parte do espetáculo. E essa validação, meu amigo, minha amiga, é o primeiro sopro de alívio. É saber que seu cansaço tem nome e uma filosofia por trás. Capítulo 2. O paradoxo de se ver morto. E por que seu cérebro é um trapaceiro. Agora a gente entra numa parte mais esquisita da viagem. Por que esse desejo é nunca ter nascido ou deixar de existir e não simplesmente morrer? A resposta está num bug. Uma falha de programação do nosso próprio cérebro. Pensa nisso. Tenta imaginar de verdade o seu não nascimento. Tenta visualizar o mundo antes de você existir. Bom, você não conseguiu, né? O que você imaginou, aposto, foi você mesmo como um fantasma, um espectador, assistindo o mundo onde você não está. Você se vê observando a sua própria ausência. É como no filme A Felicidade Não Se Compra, onde o cara vê como o mundo seria sem ele, mas quem tá vendo? Ele. Filósofos como Slavoj Zizek e psicanalistas como Jacques Lacan chamam isso de fantasia fundamental. Seu cérebro não consegue conceber o nada absoluto. É impossível. A consciência não consegue processar a própria ausência.
Então, o que ela faz? Ela trapaceia. Ela cria um cenário em que você existe e não existe ao mesmo tempo. Você ganha o superpoder de ser espectador de um universo sem você. E é aí que a fantasia de nunca ter nascido se torna sedutora. Ela não é só um desejo de aniquilação, mas um desejo de ter controle absoluto e paradoxal. É o desejo de poder voltar no tempo, estar presente na sua própria concepção e dizer: não, obrigado, pode pular minha vez. É uma fantasia de poder de ter dito não para a única coisa da vida na qual ninguém te pediu permissão, que é nascer. Essa trapaça do cérebro também explica por que a ideia de suicídio é tão diferente. O suicídio é um ato no mundo, é concreto, violento, final. Ele deixa um rastro, um corpo, uma memória dolorosa. O desejo de não existir é mais limpo, é o desejo de apagar o arquivo, não de quebrar o computador. É querer que o universo nem se lembre que você existiu, sem sofrimento, sem culpa. Um desaparecimento perfeito. É um sonho possível, claro, mas é um sonho que revela muito sobre o que a gente realmente quer. Um alívio da responsabilidade de ser, um alívio do peso de ter uma história, um corpo, um nome. E essa busca por alívio nos leva direto ao próximo ponto, que talvez seja o mais doloroso de tudo. Capítulo 3. O peso de estar na sua própria pele. Se a gente for mais a fundo, o problema não é só o mundo lá fora, não é só o circo dos horrores. Muitas vezes o que mais pesa é o mundo aqui dentro, o fardo de ser você. Tem um outro filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, que escreveu um livro com o título perfeito para essa conversa: O Desespero Humano, ou A Doença para a Morte. Para ele, o maior desespero não é a morrer, é o contrário, é a impossibilidade de morrer, é estar preso a si mesmo para sempre. Pensa nos dias em que o tempo parece não passar, naquele tédio profundo de um domingo à tarde ou na angústia de uma noite de insônia. Nesses momentos você não tem para onde fugir de si mesmo. Todos os seus fracassos, suas vergonhas, seus desejos, eles sentam no seu lado do sofá e te encaram. Bom, Kierkegaard diria que isso é uma amostra grátis da eternidade, e é aterrorizante. O verdadeiro desespero é querer desesperadamente não ser você mesmo, e não conseguir. E por que você ser você mesmo é tão pesado? Aqui a gente pode usar a ideia de Schopenhauer. Ele é um pessimista de carteirinha. E dizer que cada um de nós é uma vontade individual. Um poço sem fundo de quereres. A gente quer ser amado, quer ter sucesso, quer ser feliz, quer e quer. E cada desejo nasce de uma falta. Você só quer água quando você está com sede. Você só quer amor quando se sente sozinho. A nossa própria natureza é o motor de insatisfação. E para piorar, a gente não vive numa bolha. A gente vive se comparando, buscando validação. E é aqui que Lacan volta com uma ideia de genial e brutal, chamado o grande outro. O grande outro não é uma pessoa, é uma entidade imaginária. É a soma de todas as expectativas que a gente acha que os outros têm sobre nós. É a sociedade, seus pais, seus amigos, a cultura, o Instagram. É aquela câmera imaginária que te segue 24 horas por dia, julgando se você é desejável, se você é bom o suficiente. Toda a sua vida se torna uma tentativa desesperada de responder à pergunta: o que o grande outro quer de mim? Você escolhe sua roupa, seu curso, seu post, seu sorriso, tentando adivinhar o que vai render mais likes, mais aprovação, mais amor. E o resultado? Você se perde de si mesmo. Seus desejos genuínos são soterrados pelos desejos que você acha que deveria ter. Capítulo 4. O abismo te olha de volta quando o vazio vira um monstro. Mas e se a gente levasse essa lógica ao extremo? E se o desejo de apagar si mesmo se tornasse um projeto de vida? Aí, meu amigo, a gente sai do campo da melancolia existencial e entra no território doentio e de puro niilismo. E a gente encontra figuras como Johan, do anime Monster. Johan é a personificação do que acontece quando o vazio interior não é só um sentimento, mas se torna a própria identidade. Ele se autodenomina uma pessoa não existente. Ele não tem um nome real, não tem uma história verificável, não deixa rastro. Ele é um fantasma que caminha entre nós. Ele não quer nada, não sente prazer em nada, não acredita em nada. A única coisa que o move é um plano meticuloso de apagar qualquer prova de que ele um dia existiu. O objetivo final dele é alcançar a fantasia que a gente estava discutindo, fazer com que seja como se ele nunca tivesse nascido. Johan é o que acontece quando a desconexão é total. Ele passou por traumas tão fodidos na infância, sua identidade foi fragmentada. Ele chegou à conclusão de que o próprio conceito de eu é uma piada. Ele olha para as regras da sociedade, para o dinheiro, para as leis, para o amor, e vê o que elas realmente são: ficções compartilhadas. Fantasias que a gente inventou para dar sentido a um universo que não tem sentido nenhum. E a missão dele é mostrar para todo mundo a rachadura nessa ficção. Ele é o garoto que cutuca o formigueiro só para ver o caos. Ele representa a noite do mundo, aquele vazio escuro no centro de cada um de nós, que a gente passa a vida inteira tentando preencher com nomes, identidades, amores, projetos,
Johan não tenta preencher isso. Ele se tornou o vazio. Ele é o nosso medo mais profundo. O medo de que, se a gente tirar todas as máscaras, todos os papéis que a gente desempenha, não sobra nada. Só um abismo. E olhar para um personagem como ele é importante. É um aviso, é o mapa que mostra onde a estrada do eu não querer existir pode terminar se for percorrida até o fim. Não na paz do nada, mas do horror de se tornar um monstro. O monstro cuja única função é provar que nada importa. E isso, ironicamente, é a coisa que mais exige esforço no mundo. Capítulo 5. A Revolta Silenciosa. Foda-se, eu já nasci mesmo? Ok, a gente foi fundo. A gente olhou pro desejo de sumir, entendeu os truques do nosso cérebro, sentiu o peso da nossa própria pele e encarou o monstro no fim do corredor. E agora? A gente se entrega? Devolve o ingresso e espera o show acabar? Bom, não. Agora vem a virada. A revolta. Mas não é a revolta com bandeiras e gritos de guerra. É uma revolta silenciosa, interna, cínica e, por si só, a mais poderosa de todas. Ela começa com o pensamento de um dos caras mais pessimistas que já pisaram na Terra, o filósofo romeno Emile Cioran, um cara que sofria de insônia crônica e passava as noites vagando, pensando na desgraça que é ter nascido. Ele disse uma frase que é um soco e um abraço ao mesmo tempo. A frase é: não vale a pena se matar, porque a gente sempre se mata tarde demais. Lê de novo. A gente sempre se mata tarde demais. O que ele quer dizer com isso? Que o crime original, o ato de ter sido jogado na existência, já aconteceu. Não tem como consertar. Qualquer tentativa de apagar é inútil. O estrago já está feito. Você já nasceu. E por mais deprimente que isso soe, essa é a coisa mais libertadora que você vai ouvir. Se é tarde demais, se não tem um conserto, então a pressão acabou. Você está livre da obrigação de consertar o erro de existir. Você está livre para tratar a vida não como uma sentença, mas como uma piada cósmica na qual você é o personagem principal. Se já tá tudo fudido mesmo, por que não começar a brincar com o cenário? Bom, a revolta não é lutar contra a existência, é parar de levar a existência tão a sério. É olhar pro grande outro, pra toda aquela plateia imaginária e mandar o dedo do meio. É entender que você nunca, jamais, vai conseguir satisfazer as expectativas de todo mundo, porque elas são contraditórias, e na maioria das vezes as pessoas nem sabem o que querem. A solução não é se livrar dos desejos como um monge, isso é impossível. A solução é aceitar o atrito. Aceitar que o que você quer vai estar ali em conflito com o que os outros querem. E tudo bem, a dor da vida não vem do conflito, vem da tentativa inútil de evitar o conflito. E o que a gente pode fazer então? Primeiro, criar nossos próprios tanques de privação sensorial. Não precisa ser literal, pode ser um momento do dia só seu sem celular, ou sem ninguém. Um momento para flutuar no seu próprio silêncio e lembrar que você existe para além dos papéis que desempenha. Um momento para deixar a água salgada do mundo lá fora e só sentir sua própria respiração. Bom, segundo, correr o risco. O risco de ser aceito ou rejeitado por quem você realmente é. Mostrar um desejo seu, uma opinião sua, uma vulnerabilidade sua, sem a garantia de aplausos. É assustador? Pra caralho. Mas cada vez que você faz isso, você mata um pouco do grande outro e alimenta um pouco de você mesmo. Você descobre que a rejeição dói, mas não mata. E que a aceitação, quando vem de verdade, vale mais do que 1000 likes numa foto montada. A vida vai continuar sendo um circo de horrores, exaustivo, sem sentido, na maioria das vezes. Mas já é tarde demais para você devolver o ingresso. Você pode pelo menos escolher como vai assistir o espetáculo. Você pode ficar na arquibancada se lamentando, ou você pode descer, entrar no picadeiro e começar a fazer sua própria bagunça. O desejo de não existir não vai sumir para sempre. Ele vai voltar. Na noite de insônia, no domingo à tarde, mas talvez, depois dessa conversa aqui, você possa olhar para ele de um jeito diferente. Não como um inimigo a ser derrotado, mas como um velho amigo cínico que te lembra de uma verdade fundamental. Já que você está aqui, já que o jogo começou, sem a sua permissão, a única revolta que importa é jogar do seu jeito. Lembra, foda-se, eu já nasci mesmo. E agora o que a gente vai fazer com essa merda?